Olá pessoal, o assunto do vídeo é limites infinitos e assintotas verticais. Primeiramente focando nessa tabela, que a gente analisa o comportamento dessa função de f de x igual a 1 sobre x mais 1 ao quadrado. A gente vê o limite dessa função nessa tabela quando x se aproxima de menos 1 por valores menores que menos 1. A gente pode ver o x aqui. A cada vez que ele se aproxima de menos 1 por valores menores que menos 1, a gente também vê o f de x. Só que o f de x está se aproximando de um valor muito grande a cada vez que a gente se aproxima de menos 1 por valores menores que menos 1. E aqui embaixo a gente também vê o x se aproximando de menos 1, só que agora por valores maiores que menos 1. Aqui, ó, os valores de x. E a gente vê eles também se aproximando de menos 1 por valores maiores que menos 1. E o f de x, repentinamente, também assumindo valores muito grandes. Agora a gente vê a representação gráfica, que acaba sendo mais visualmente representativa e mais aceita, que quando os valores da função assumem valores que se aproximam de menos 1 por valores maiores do que menos 1, ele também tem esse comportamento de assumir valores muito grandes no f de x. E também a gente vê aqui a função se aproximando de menos 1 por valores menores que menos 1, também assumindo valores muito grandes, e foi o que a gente viu na tabela. Agora a gente vai ver a definição. E por definição, seja f de x uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente em A. Então, o limite de uma função x tendendo a A igual a infinito. Significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tão grandes quanto quisermos, tomando x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. Quando o limite de uma função, quando x se aproxima de uma tal constante e o resultado acaba sendo muito grande, quanto mais se aproxima dessa constante, podemos dizer que é um limite infinito. Com isso, vamos ver o teorema de limites infinitos. O teorema diz: se n é um número inteiro positivo, então ele dá duas situações. Primeira situação, que é o limite de uma função de 1 sobre x elevado ao expoente n, quando x se aproxima de zero por valores maiores do que zero. Acaba dando infinito positivo, mais infinito. E a segunda situação é quando o limite de uma função, da mesma função, só que o x tendendo a zero por valores menores do que zero, que aí depende do expoente n elevado, que o x está elevado. Se o expoente for par, acaba sendo mais infinito. E se o expoente for ímpar, ele acaba sendo infinito negativo. O importante lembrar é que quando 1 dividido por x, quando x tende a zero, quando 1 é dividido por números muito pequenos, ele acaba sendo infinito, que é o que mostra aqui. Nisso, o expoente acaba sendo importante na segunda situação para determinar o sinal do infinito, se é mais infinito ou se é menos infinito. Bom, vamos ver agora um exemplo de exercício desse teorema que nós acabamos de ver. Nós temos que calcular aí o limite de x ao cubo mais raiz de x mais 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero.
A primeira coisa que nós temos que fazer é usar a substituição direta, ou seja, pegar tudo que tem x e substituir por zero. Então, nós ficamos com 0 ao cubo mais raiz de zero mais 1 sobre 0 ao quadrado. 0 ao cubo e raiz de zero nós sabemos que é zero. Agora, vamos analisar esse 1 sobre 0 ao quadrado com base no nosso teorema. Nós temos que, pelo teorema, quando x está no denominador e elevado a um expoente par, não importa se x tende a um número pela esquerda ou pela direita, o resultado sempre vai ser positivo. Então aqui, os valores que se aproximam de zero são muito pequenos e 1 sobre um valor muito pequeno resulta em um valor muito grande. Valores cada vez maiores à medida que x se aproxima de zero. Então nós dizemos que esse resultado é infinito. Portanto, 0 mais infinito, nós temos infinito positivo. Logo, o limite dessa função é infinito positivo. Agora que nós já vimos o que são limites infinitos, nós podemos entrar no conceito de assíntotas verticais. Vamos olhar esse primeiro caso aqui. Nós temos uma função qualquer e nós vemos que conforme x tende a, neste caso aí pela esquerda, a função vai para o mais infinito. Quando nós tivermos situações parecidas com essa, a gente diz que a reta x igual a é uma assíntota vertical da função f de x. Mas nós não temos somente esse caso. Vamos olhar aqui para a definição de assíntotas verticais. A reta x igual a é chamada assíntota vertical da função f de x se ao menos uma das condições estiver satisfeita. O que ele está falando para a gente? Se o limite da função, quando x tende a pela direita, der mais infinito ou menos infinito, ou se ainda o limite da função, quando x tende a pela esquerda, der mais infinito ou menos infinito também, se atender pelo menos uma dessas características, nós temos a reta A como uma assíntota vertical. Vamos voltar aqui para o primeiro exemplo. Vamos olhar quando x tende a pela direita agora. A gente vê que a função nem está definida nessa região, mas mesmo assim a gente sabe que a reta A é uma assíntota vertical, porque ela já atendeu as condições que a gente acabou de ver, que é quando o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, está dando infinito positivo. Então essa reta pode ser considerada uma assíntota vertical. Aqui nós temos mais alguns exemplos, né? Quando x tende a pela direita dá mais infinito, também é uma assíntota vertical. Aqui o limite da função já assume valores negativos, então quando x tende a pela esquerda, a função assume menos infinito, o que também nos leva a concluir que essa reta é uma assíntota vertical. E aqui a mesma coisa, porém os valores de x se aproximam pela direita. Vamos ver um exemplo de exercício. Verifique se a reta x igual a 3 é a assíntota vertical da função y igual a 2x sobre x menos 3. Nunca se esqueçam de que quando nós estamos mexendo com assíntotas verticais, nós estamos trabalhando também com os limites laterais. Lembrem daquela tabelinha de condições de que pelo menos uma tem que ser aceita. Então, se a gente quer descobrir se a reta x igual a 3 é de fato uma assíntota vertical dessa função que nós temos aqui, basta nós calcularmos pelo menos um dos limites laterais e ver se ele atende às condições necessárias. Dito isso, nós podemos prosseguir. Vamos olhar primeiro o limite da função quando x tende a 3 pela direita. Reparem que no numerador, quando x tende a 3, o resultado no numerador tende a 6. Agora, se nós fizermos
O mesmo no denominador, nós vamos ver que o resultado tende a zero. Porém, ele tende a zero por valores maiores que 3, pois x está se aproximando de 3 por valores à direita. Então, 6 dividido por algo muito pequeno, por algo que está tendendo a zero, porém por valores positivos, isso vai para mais infinito, que inclusive é algo que nós vimos nos limites infinitos também. Aqui a gente já pode perceber que uma das condições para as assíntotas verticais já foi atendida, então a gente já consegue deduzir que a reta x igual a 3 é de fato uma assíntota vertical dessa função. Além disso, é importante que fique bem claro que, como no nosso primeiro teste nós já conseguimos provar a existência de uma assíntota, nada nos impediria de ter começado a fazer pelo limite lateral à esquerda. Nós simplesmente começamos a calcular a direita e deu certo. E nós paramos por aí, mas nada nos impediria de tentar provar a existência da assíntota pelo limite lateral à esquerda. Então, só para a gente conseguir exemplificar isso melhor, vamos fazer esse limite. Novamente, no numerador tende a 6 e no denominador também tende a zero, porém por valores menores do que 3. Ou seja, é um número cada vez menor, porém negativo. Então, 6 dividido por um número muito pequeno negativo, o limite dessa função vai para menos infinito, confirmando a existência da assíntota, e nós podemos ver o gráfico dessa situação aqui.